Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Podcast Academia do Agro. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, eu sou especialista de produto da Pensalab e eu sou bacharel em Química e eu gostaria de dizer que é um prazer participar da Academia do Agro para conversar com vocês sobre um tema que está definindo o presente e o futuro da agricultura, né, que é a integração entre tecnologia analítica, dados e tomada de decisão imediata em campo. A gente sabe que nos últimos anos o agronegócio ele tem se mostrado para o mundo e ele tem mostrado que a produtividade e a sustentabilidade elas podem sim caminhar juntas. E é justamente por isso que a ciência ela tem tomado tanto destaque. Hoje a gente sabe que não se trata apenas de fazer um plantio, colheita e comercialização, mas sim compreender profundamente o que está acontecendo em cada grão, em cada solo e em cada processo. Nos cenários que a gente tem, eles são cada vez mais competitivos. O produtor ele precisa entender a composição do solo, o teor de nutrientes dos grãos, a qualidade da água da irrigação. Enfim, são várias vantagens e vários problemas diferentes que o produtor ele enfrenta todos os dias. E aí que entram todas essas tecnologias analíticas, que são ferramentas que traduzem aquilo que antes era completamente invisível, digamos assim, em informações mais concretas, informações rápidas e informações acionáveis. Nós da Pensalab, nós trabalhamos com soluções. E muito parte disso é entender qual é o problema do nosso cliente para que a gente possa entrar com a tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um equipamento que é um micro-NIR. E a gente tem um NIR de bancada e a gente também tem um micro-NIR. Quando a gente fala em NIR, a gente fala de uma tecnologia que se chama de infravermelho próximo. E com esse tipo de tecnologia você consegue avaliar os grãos, como soja, milho e trigo, tudo em tempo real. Você consegue identificar os teores de proteína, de óleos, amido, umidade, tudo isso sem reagente, sem nenhum preparo de amostra, ou seja, você consegue fazer isso rapidinho, em questão de segundos, em campo. E isso muda a dinâmica da tomada de decisão. Isso permite que no momento ideal você consiga ajustar os seus processos, que você consiga aumentar a sua rentabilidade com base em dados reais. Quando a gente fala em termos de laboratório, a gente tem tecnologias como o ICP-OES, que são tecnologias que permitem ao produtor compreender a fundo a composição alimentar dos solos, dos fertilizantes e até mesmo da água de irrigação. Essa análise é uma análise multielementar, ou seja, ela revela a presença e o equilíbrio de macro e micronutrientes. E isso oferece uma visão assim, bem detalhada da fertilidade do solo. Esses dados, eles também são indispensáveis para corrigir deficiências, otimizar o uso de insumos e evitar os desperdícios. Complementando esse cenário, a gente também tem outras tecnologias como, por exemplo, o raio-x, que vem ganhando muito espaço para solos, porque ele tem justamente uma capacidade de caracterizar minerais e elementos ou traços de alguns elementos de uma forma muito rápida e não destrutiva, ou seja, ele não destrói a amostra. Isso apoia práticas de manejo mais seguro, mais preciso e também o mapeamento de áreas agrícolas no geral. Essas tecnologias, elas obviamente não substituem a experiência do campo, mas elas amplificam a inteligência do produtor. Essas aplicações de tecnologias analíticas no agro, elas não são apenas uma questão de controle de qualidade, é muito mais do que isso, sabe? Elas representam um passo em direção à agricultura muito mais eficiente, sustentável, como a gente falou anteriormente, e previsível, poder prever o que vai acontecer. Então, quando a gente entende com exatidão o que está presente na amostra de solo, num grão ou num fertilizante, a gente consegue tomar decisão que vai reduzir lá na frente o uso de recursos naturais, que pode aumentar a eficiência energética, que melhora a qualidade dos alimentos produzidos, dos alimentos que nós consumimos.
o impacto disso, ele é muito, muito, muito profundo, né? Então, a gente tem menor desperdício dos insumos na hora da fertilização, melhor aproveitamento dos nutrientes, maior rastreabilidade, maior produtividade, mas desta vez com responsabilidade ambiental, e é para isso que o futuro de fato caminha. Então, como eu falei para vocês, não é uma tecnologia que mede só o presente, mas ela vai moldar o futuro. E o produtor moderno, ele também já não depende mais tanto só da observação direta no campo. Ele já depende de uma informação qualificada, ou ele tem pelo menos buscado por essa informação mais qualificada. E essa é a grande virada de chave que eu, enquanto química, que a Pensalab, enquanto empresa provedora de soluções analíticas, acredita. Que a tecnologia ela deixou de ser um acessório e ela passou a ser um instrumento estratégico para a gestão. Então, quando você tem um analisador portátil, quando você tem um ICP, quando você tem um Dumas, quando você tem um raio-x em campo ou alguns dos equipamentos que eu mencionei em laboratório, não é sobre ter uma tecnologia sofisticada, mas é sobre entender profundamente o que está acontecendo dentro da propriedade e poder evoluir o negócio. Então, é quando a gente usa ciência, quando a gente junta ciência, dados e propósito. Isso é muito legal. Então, a gente sabe que o futuro do agronegócio, ele está nessas decisões embasadas em análise. A gente sabe que em cada nova safra, o campo cada vez fica mais conectado, mais inteligente, mais preparado para enfrentar todos esses desafios que são produtividade junto com sustentabilidade. E esse é o movimento da inovação aplicada em si, né, de dados com propósito. E é isso, muito obrigada por esse espaço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!